Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Segunda Segura. E hoje o tema por aqui é a liderança despreparada que agrava o risco psicossocial e o que nós podemos fazer a respeito disso, certo? Se você está aqui pela primeira vez chegando no Segunda Segura, que é a live que eu faço todas as segundas-feiras às 7h30, já sabe, compartilha esse conteúdo, vai no aviãozinho que está aqui embaixo, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Volta e meia tem aqui o pessoal, né, que recorrentemente aparece, que está lá no meu grupo VIP, que recebe o link. Inclusive, se você ainda não faz parte do meu grupo VIP, gente, nesse grupo é um grupo onde tem uma curadoria incrível de conteúdo, né? Onde eu compartilho não só os links aqui do Segunda Segura, mas o resumo com os principais pontos-chave, onde eu compartilho ferramentas práticas a respeito do conteúdo que a gente está falando aqui. Toda Segunda Segura para transformar conhecimento em prática, né, em habilidade, então para você poder praticar, além, obviamente, de artigos, podcasts, vídeos, relatórios, enfim, que eu tenho acesso, e é um conteúdo que não está disponível em nenhum outro lugar das minhas redes sociais, nem no LinkedIn, nem aqui no meu Instagram, e é exclusivo para quem está no meu grupo VIP, certo? O grupo VIP é gratuito, então super recomendo que você clique no link da bio e entre para ter acesso a esse conteúdo e todo o resumo e artigos relacionados a esse tema. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o despreparo, né? Sobre a liderança despreparada e como essa liderança que não está preparada, ela agrava os riscos psicossociais. Mas, para a gente começar esse assunto, eu quero justamente fazer um questionamento para você. Quando a gente fala sobre liderança, é quase que automático, né? A nossa mente, o nosso cérebro, ele traz já modelos de líderes que passaram justamente pela nossa jornada de trabalho. E a gente lembra de líderes bons, líderes que a gente cresceu, se desenvolveu e que é extremamente grato pelo profissional que a gente se tornou. Mas também todos nós temos histórias aí de líderes que não estavam tão preparados assim para o cargo. E às vezes nem fazem tão parte assim do nosso passado, né? Muitas vezes a gente se depara com líderes não tão preparados assim para ocupar esse cargo de liderança no nosso dia a dia, né? Eu que atuo aí diretamente com diversas empresas, muitas vezes me deparo com líderes com comportamentos totalmente dissonantes e divergentes do que se fala hoje de liderança e com o advento de uma série de mudanças aí, de quebra de paradigmas sobre a forma de se trabalhar. E aí, acho que o principal questionamento que a gente pode começar a fazer é você parar para pensar qual foi o impacto que uma liderança positiva ou uma liderança negativa teve para sua vida. Você consegue colocar no papel, né, o quanto, o que trouxe para sua vida uma liderança negativa, se você teve acesso a um líder que não foi tão bem preparado, que não trabalhou o seu comportamento, não trabalhou o seu emocional. Não estou nem falando de técnica, né? Porque muitas vezes a gente promove alguém para cargos de liderança porque são pessoas que têm uma entrega técnica muito boa, né? E a gente já ouviu isso, né? A gente promove pela entrega, pela técnica e demite, pelo comportamental, frases que todo mundo fala, mas de uma certa forma, o mercado de trabalho ainda olha muito para essa entrega, para o resultado final, certo? Bem-vindo, gente, você que está chegando aqui. Então, para pensar, né? Se quiser, já coloca aí nos comentários o quanto teve de impacto para sua vida um líder positivo ou um líder negativo. O que ele despertou em você? Eu posso dizer aqui para vocês que muitas das equipes que eu trabalho o
que eu percebo, né? Eu percebo líderes que não têm habilidade, que estão despreparados para ocupar esta cadeira de liderança, e eu não vou falar aqui nem de cargo, porque não se trata disso, eles atuam diretamente em algo que eu acho que é o mais prejudicial e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, por que agrava os riscos psicossociais, né? Que eles acabam minando a autoestima do liderado e do colaborador, enfim, o nome que você quiser dar aí. E eu sempre digo que no momento que você tem a sua autoestima, né, comprometida, enfraquecida, né, é uma porta de entrada para uma série de questões relacionadas ao adoecimento mental. Né? Uma porta de entrada para aumento de estresse, é uma porta de entrada para você daqui a pouco desenvolver ansiedade, para você desenvolver uma depressão, um burnout e assim sucessivamente. Então a gente tem que estar muito atento, né? A esses pontos, assim, porque a liderança, e não é que eu queira colocar toda a responsabilidade na liderança, a gente está falando de pessoas, né? E uma organização é feita de pessoas, mas a liderança ela tem um papel de multiplicador enorme dentro de uma organização. E a gente precisa dar a devida atenção que este papel do líder exige, né? Não é apenas uma promoção de cargo, de nível hierárquico, mas é o papel, é a responsabilidade que este papel de liderança, ele carrega dentro de uma organização de promoção de um clima, de fortalecimento de cultura, né? De dar os norteadores de quais vão ser os drivers daquela equipe, né? Sobre que bases aquela equipe vai trabalhar, e assim sucessivamente. Né? Então, acho que o primeiro ponto é, sim, a gente poder pensar sobre esse impacto, né? E aqui eu separei alguns pontos, assim, importantes para a gente trabalhar, e eu tenho certeza que se a gente olhar, né, para esse histórico, a gente vai ver justamente exemplos, né, aqui que me vem, o líder que daqui a pouco é aquele líder que chega, né, ao furacão passando pelo escritório, né, aquele que não sabe ouvir, aquele que já, você começa a falar, ele já diz, não, já entendi onde você quer chegar, né, te corta pela metade, não sabe lidar com as suas emoções e que muitas vezes só piora as situações. Né? O líder que toma decisões de forma imediatista e aí não deixa com que as atividades sejam feitas conforme o acordado, ele, assim como ele determina alguma coisa, ele já muda tudo e você nunca vê o final daquele trabalho, né? E eu trabalhei um tempo com um líder de uma empresa que ele era extremamente ansioso, né? E ele não se dava conta dessa ansiedade. Ele dava um nome dizendo que ele era inquieto, que ele era queria ver os resultados acontecerem. E ele mudava a estratégia, né, de execução das equipes, assim como ele ia dormir, ele acordava de um outro jeito e ele mudava tudo, a forma como estava sendo feita, a estratégia que tinha sido criada para o negócio. Porque se ele não via um resultado acontecendo rapidamente, ele não tinha paciência de ver o resultado acontecer, e ele mudava em 2, 3 dias. Então, assim, a equipe, ela passava por mudanças de estratégia, 2, 3 mudanças na mesma semana, né? E isso atrapalha porque isso compromete um dos fatores de bem-estar no trabalho, que é a gente poder ter a noção, né? A gente ter a noção sobre o futuro, sobre a nossa progressão, sobre o quanto que a gente está evoluindo no trabalho. E as pessoas não tinham isso, elas não conseguiam ver o final do seu trabalho, o seu senso de utilidade ali estava afetado. E automaticamente isso gerava uma insegurança, um grau de insegurança, um grau de medo, né, de preocupação, inclusive, diante de tantas mudanças e incertezas para a equipe. Né? Eu não preciso dizer o quanto essa equipe ao longo do tempo foi adoecendo, né, um por um, enfim, diversas. Então, esse é um exemplo, né, que a gente pode justamente trazer aqui e que todos nós temos, né, desde casos do líder mais explosivo. Eu atendi durante muito tempo um líder, gente, que ele
chegava muitas vezes nos atendimentos, isso me marcou muito, que ele dizia assim: Carol, eu já li tudo sobre liderança servidora, né? Monge Executivo 1, 2 e outras coisas, isso já faz muitos anos. E ele justamente me falava sobre isso. Ele disse assim: eu sei tudo sobre o que é ser um líder executivo, um líder servidor, né? E eu tento implementar isso, eu faço exatamente o que os livros dizem. E eu sempre digo, mas não faz o essencial, que é se conectar de forma autêntica com as pessoas, né? Porque a gente só trabalha esse lado humano da liderança, esse lado do líder seguro, que é o líder que utiliza a segurança psicológica, quando a gente tem espaço de vulnerabilidade, espaço de autenticidade, onde eu consigo trabalhar primeiro em mim as questões que eu vejo no outro. Né? Então esse é um ponto importante. Então não é só o que está no livro. O livro diz que eu devo fazer isso, ok, mas qual é o nível de conexão que você tem com a sua equipe? E no fim você acaba gerando inclusive mais estresse, né? Porque aquilo acaba não sendo verdadeiro e acaba sendo um tecnicismo muito grande na forma de lidar. Então um despreparo na gestão de pessoas, né? E aí, entrando justamente em despreparo, e eu acho que aqui é um ponto importante, né, de trazer para você sobre o despreparo do líder, e por que isso é importante? Esse despreparo, ele vem de uma certa inabilidade do líder de lidar com as complexidades da dinâmica de trabalho, né? Da inabilidade dele de lidar com as necessidades comportamentais e emocionais da sua equipe. Mas isso só ocorre porque ele também tem essa inabilidade, esse despreparo para lidar com essas questões com ele mesmo, né? Um bom líder é aquele que se trabalha antes de mais nada. E o que acontece, gente? Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, o líder ele não sabe como fazer nem a gestão das suas emoções. Né? E eu tô cansada de ver isso. Líder que sabe muito bem como apontar os defeitos, os problemas, os pontos a desenvolver dos outros, mas não consegue enxergar o quanto ele também espelha aqueles comportamentos, né? Eu gosto muito de dinâmicas de feedback em grupo, né? De formas diferentes. Quando eu trabalho com team building, tem uma série de dinâmicas que isso proporciona. E eu acho muito interessante porque a gente começa a perceber como que o líder lida com a sua imagem perante o grupo, né? Como que o líder se enxerga perante o grupo. E aí você vê aqueles que recebem o feedback, olha e se reconhece, e muitas vezes olha para aquele material, olha para o que está escrito e diz, ok, o que eu estou fazendo para que as pessoas me percebam desta forma, e puxa a responsabilidade para si. E muitos líderes que olham e diz, quem é que respondeu isso? Por que eu recebi essa nota? De que lugar? Por que a pessoa falou isso? E faz uma caça às bruxas. Então a gente vê que ainda assim, né, do nível mais baixo ao nível mais alto de liderança, a gente tem pessoas que não sabem lidar justamente com o feedback, por exemplo, que deveria ser algo primário num líder. Né? Não sabe receber o que ele precisa, quais são os pontos melhorar. Um líder que não sabe receber isso, gente, eu sempre digo, de que lugar ele está, né? De que lugar ele está liderando? E provavelmente ele está liderando de um lugar de ego, né? Porque se ele não consegue ouvir ou ler que ele tem pontos a desenvolver, e vamos pensar, né? Somos seres humanos, não somos perfeitos, a rigor teremos ao longo da nossa vida até o dia da nossa morte muito a desenvolver, ou seja, sempre estaremos aprendendo, então sempre teremos algum ponto específico a desenvolver, certo? A não ser que você seja perfeito. Né? Mas se não sou perfeito, sempre terei pontos a desenvolver. E aí vem um ponto importante. Eu gosto muito, gente, de uma metodologia, não sei se vocês já escutaram aqui, do próprio do Patrick Lencioni. O Patrick Lencioni foi o que escreveu o livro
Os 5 Desafios das Equipes, né? E ele escreveu um outro livro, que é um dos mais recentes, As 3 Virtudes, né, do trabalho em equipe. Então, ele fala o seguinte, que nenhuma equipe, não existe trabalho em equipe sem essas 3 virtudes. E quando eu li, isso fez muito sentido para a liderança, né? E eu considero que líderes que não têm essas 3 virtudes, fica muito difícil dele fazer uma boa gestão de pessoas, dele permitir que as pessoas de fato possam florescer no seu ambiente de trabalho, que ele realmente construa um ambiente de segurança psicológica e que ele contribua para este ambiente de performance e bem-estar. Quais são essas 3 virtudes, né? Uma delas é a ambição, a humildade e a inteligência interpessoal. Nisso que a gente está falando da falta de humildade, muitas vezes, do líder, né? E a falta de humildade, e aí a gente tem que entender que humildade dentro desse contexto de equipe, né? Não humildade o conceito em si, mas dentro desse conceito de equipe, a gente está falando justamente alguém que tem o foco no coletivo. A gente está falando alguém que fala menos eu e mais nós, alguém que de fato coloca o sucesso da equipe na frente do seu sucesso individual. Quando a gente olha para alguém que tem dificuldade de ouvir críticas ou de ouvir que tem pontos a melhorar, que não sabe como receber muitas vezes um feedback, o que a gente está olhando? A gente está olhando para um líder que tem carência de humildade, porque ele acha que ele está pronto. Afinal de contas, se ele está naquele cargo, ele não precisa desenvolver nada. Que fica brabo, muitas vezes, de receber pontos a melhorar no seu feedback, né? Ou ouvir que efetivamente precisa fazer algo diferente. Então, a gente começa a olhar que a liderança tem muito a ver com o impacto. Qual é o impacto, qual é a influência que eu gero na vida das pessoas? Quando a gente está falando sobre isso, a gente fala o seguinte, se eu tenho um líder que não está preparado emocionalmente, em termos de comportamento, eu não vou nem falar do técnico, mas se ele não está pronto em termos de comportamento, em termos de emocional, ele não vai ter noção, primeiro, sobre como as suas emoções afetam o comportamento dele e como que esse comportamento vai afetar a forma, a dinâmica da equipe. Então, automaticamente, aqueles fatores psicossociais que fazem parte do ambiente de trabalho, eles vão virar riscos, né? Porque o fator psicossocial, ele faz parte do trabalho. Por que vira risco psicossocial? Porque ele foi mal administrado, foi mal gerenciado, né? Ou foi gerenciado de forma negativa, né? Então, ele não tem noção justamente disso. Então, quando a gente fala dessa liderança despreparada, a gente está falando do líder que ele não tem capacidade, ele não falta habilidades adequadas para fazer uma boa gestão de conflitos, né? Muitas vezes é o líder que tem dificuldade de gerenciar o conflito, acha que o conflito é ruim, e em prol de uma falsa harmonia, ele põe para baixo do tapete, ele finge que os conflitos não existem, ou pior, ele espera que os conflitos vão se resolver sozinhos, né? Muitas vezes é o líder que tem dificuldade de comunicação, né? Dificuldade de ter clareza, de ter transparência, de manter um diálogo aberto, que acha que as coisas é feito por cima dos panos, né? Um líder que não sabe o que sabe o conceito da empatia, mas tem dificuldade de aplicar. Na hora do vamos ver, não existe empatia, muitas vezes. Um líder que falta inteligência emocional, né? Não sabe como fazer a gestão das suas emoções, que dirá observar a emoção dos outros, né? E, obviamente, um líder que tem dificuldade de fazer uma gestão da sua saúde mental, consequentemente, não vai nem perceber saúde mental, e isso influencia a minha equipe, eu tenho que perceber isso ainda, né? Então, um líder que não está nem um pouco preparado. E, automaticamente, essa inabilidade, ela vai, sim, de fato, né, ela vai afetar o desempenho das equipes, inevitavelmente, e vai formar um círculo vicioso de desmotivação, de alta rotatividade, de presenteísmo, de turnover, né, dos seus liderados. Então, a gente precisa perceber isso, né, nos líderes, o quão preparado eles estão para ocupar este papel de liderança,
E o quanto, efetivamente, eles vão estar contribuindo para que a gente tenha um ambiente de trabalho onde, sim, a gente tenha bem-estar e performance andando juntos, a gente tenha ambientes de trabalho saudáveis e ambientes que permitam a performance, a alta eficiência das equipes, né? E aí, gente, eu acho que um outro ponto aqui que é importante é que quando a gente fala de falta de preparo, a gente não tá falando só de conhecimento técnico, né? Hoje, de tarde, nos meus stories eu falei sobre isso, que falta de preparo também é falta de consciência, né? Quando a gente tem um líder que não tem consciência sobre o seu impacto perante os outros, eu deixo as pessoas melhores quando estão na minha presença, ou elas estão melhores quando eu não estou, né? Eu tenho que me perguntar, eu tenho que me questionar, assim, a minha presença, ela é temida perante a minha equipe dá graças a Deus quando eu viajo ou quando eu não estou no mesmo lugar que eles rendem mais quando eu não estou do que quando eu estou, né? Como é que é esta relação? Então esse é um ponto. E aí, quando a gente fala de despreparo, a gente está falando, né, de despreparo emocional. Então, o líder que não sabe ouvir, o líder que é autoritário, que é arrogante ou que muitas vezes é omisso, né? O líder que é o bonzinho, gente, despreparo emocional. Eu várias vezes recebo aqui no Instagram dizendo: Carol, eu tenho dificuldade porque eu sou a líder boazinha. Despreparo emocional. Precisa de preparo, precisa colocar consciência. Por que você está tentando ser a boazinha ou o bonzinho? Por que você está sendo omisso diante de determinadas situações? Ou por que você é autoritário demais com a sua equipe? Perverso, muitas vezes o autoritarismo cria um líder perverso. Então, a gente tem esse despreparo. Quando a gente olha o líder que não sabe lidar com pressão, que explode muito facilmente com a equipe, ou que repassa, né? Repassa, assim, vem a pressão de cima da forma que vem, ele repassa para sua equipe muitas vezes. A gente tem, então, justamente um despreparo emocional, né? Eu acho que até troquei ali os dois, mas o primeiro é um despreparo comportamental, então ele não tem essa habilidade. E o despreparo emocional justamente não sabe lidar com a sobrecarga, excesso de trabalho, pressão, repassa, não percebe o sentimento dos outros, inteligência interpessoal, que faz parte da inteligência emocional. E o Patrick Lencioni fala sobre isso, né? As 3 virtudes: inteligência interpessoal, eu ter a habilidade de ler o outro, de entender como falar com o outro, entender qual o momento que eu tenho que trazer um assunto, e se ver que não é o momento, se eu ler o cenário e ver que não é o momento, eu retiro aquele assunto. Saber quais palavras utilizar, saber como as palavras estão chegando no outro. Inteligência interpessoal, gente, que tem a ver com inteligência emocional. Então, o líder que fala da mesma forma com todo mundo e assim, eu dei o recado, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, o problema é seu. Despreparo total emocional. Falta de inteligência emocional, falta de inteligência interpessoal, né? Sem falar no despreparo técnico, né? Que não entende muitas vezes o que precisa ser feito, né? Não sabe tomar decisões estratégicas. Eu tenho alguns exemplos assim que eu acho interessante, né? Aquele líder que muitas vezes chega e diz que quer o resultado, né? Se vira, né? Não te dá as ferramentas, porque também ele não sabe, então, mas ele sabe dizer o que ele quer, sabe dizer que você tem que fazer tal coisa, mas ele não te ajuda efetivamente, você tem que se virar. E aí, quer o resultado perfeito, quer que a coisa aconteça, né? Mas não te dá condições disso. Ou ainda, aquele que não sabe lidar com o conflito, né? Deixa as coisas acontecer, espera pelo milagre divino, que as coisas se resolvam sozinhos, e some, né? Finge que não existe. Isso vocês que têm que resolver. Ou ainda o líder, né, que precisa se posicionar. Às vezes você tem pares na liderança, precisa se posicionar com um par seu e ele manda você fazer isso, porque ele não tem coragem, ou ele carece de assertividade na sua comunicação. Às vezes é inseguro, às vezes não sabe como colocar, não entende muito bem como as coisas funcionam tecnicamente, né, e terceiriza
algo que ele precisa fazer e manda você no lugar. Então, a gente está falando o quê? De despreparo técnico. Então, a minha pergunta para você aqui, pode colocar no chat ou escrever aí para você, mas qual desses despreparos você já enfrentou? Ou ainda melhor, que foi uma pergunta que eu coloquei lá nos stories, qual desses despreparos você percebe em você? Né? Porque é muito fácil, gente, a gente apontar para o outro. Nós somos hábeis em olhar para o outro e dizer, falta isso, falta aquilo, tem que desenvolver X, Y, Z. É fácil. Olhar para o outro é muito fácil. Agora, olhar para a gente e pensar onde eu estou despreparado, onde eu careço de desenvolvimento, onde está me faltando consciência, que padrões eu repito, né? Que volta e meia a minha equipe cai no mesmo lugar. Se volta e meia a minha equipe cai no mesmo lugar, quer dizer que eu estou repetindo um padrão. Eu, como líder, estou repetindo um padrão. O que eu estou fazendo? Eu preciso ter essas perguntas, né? De fazer com que eu saia do piloto automático e entenda quais são as histórias que eu estou permitindo que aquela equipe conte junto comigo, né? Eu preciso entender isso, eu preciso entender qual é a influência, qual é o tipo de impacto que eu estou deixando, o que o meu comportamento está reverberando nas pessoas que estão à minha volta. E isso tem a ver com engajamento ou desengajamento, né, se eu não tenho consciência. Então, e aí a gente entra para um ponto que é efetivamente as consequências disso, as consequências de todo esse desse despreparo, né? E se a gente olhar justamente para isso, eu tô pegando aqui, né, meu roteirinho para eu não me perder aqui com vocês, mas se a gente olhar para esse despreparo, e aí eu trago para vocês, tem uma pesquisa super interessante que foi feita sobre The School of Life, de inteligência emocional e saúde mental no ambiente de trabalho. Eles fizeram uma pesquisa sobre isso e nessa pesquisa 61% dos liderados acreditam que as lideranças não estão preparadas para lidar com o emocional nem com questões de saúde mental. Então, olha só, 61% dos liderados, isso quer dizer que o quê? O liderado percebe que os seus líderes não têm essa competência, que eles estão despreparados para isso, né? E quando a gente olha para isso, a gente fica preocupado, porque isso é muito significativo, né? Se a gente olhar justamente também, né? Trouxe aqui uma outra pesquisa para vocês, que teve uma pesquisa da Dale Carnegie sobre o futuro do trabalho, que mostrou que 71% dos líderes acreditam que os líderes, tá? Acreditam que não estão devidamente preparados para lidar com os desafios do futuro. Então, a gente tem os liderados, na pesquisa da School of Life, 61% dizendo, olha, eu não vejo o meu líder preparado para lidar com questões de saúde mental e questões emocionais. Eles. Aí você tem uma pesquisa da Dale Carnegie sobre o futuro do trabalho, dizendo que os líderes, 71% dos líderes dizem que não se sentem preparados para os desafios do futuro. Gente, para mim parece lógico, mas se o líder sente, se o liderado sente que o seu líder não está preparado, se o líder sente que não está preparado, pensem comigo, como que esse líder vai contribuir, vai impactar, vai gerar esse impacto positivo, vai gerar essa influência. A gente está falando que, mais do que tudo, liderança é transformação, liderança é multiplicação, liderança é facilitação. Como que, de que lugar o líder vai fazer isso? A gente só transforma algo e competências que a gente já tem aqui dentro. Agora, como é que eu vou fazer uma gestão emocional da minha equipe? Como é que eu vou ajudar a minha equipe se eu não sei nem lidar com as minhas emoções? Né? Como é que eu vou ter percepção da minha equipe se eu não tenho percepção nem a meu respeito? Né? Muitos líderes não percebem que a sua saúde mental está comprometida. E aí a gente vai falar de fatores psicossociais, do quanto o líder precisa entender sobre fatores psicossociais para que eles não virem riscos no ambiente de trabalho.
entende que se ele não tem o básico, a gente está querendo, talvez, a gente precisa cuidar para dar o básico, dar o alicerce para ele, para depois exigir o máximo, né? Então, e aí, gente, a gente entra justamente nessa questão que tem a ver com a NR1, né? A norma reguladora 1, que cuida de saúde e segurança do trabalho, que traz uma série de normatizações a respeito disso e que incluiu, né, o gerenciamento de riscos psicossociais. Então, detalhe, né, gerenciamento dos riscos do trabalho já existia, já está dentro do texto da NR1. E esse ano passado, aliás, a transformação foi que, olha, além do risco físico, químico, enfim, vários detalhamentos que tinham ali de tipos de riscos a serem mapeados, a NR1, então, a mudança disse o quê? Olha, agora a gente também quer, o risco psicossocial também é um risco, porque isso ficava meio nublado e ficava meio a critério de cada empresa. Então, agora ela disse, não, risco psicossocial também tem que ser monitorado, tá? Então, é esta a atualização que teve na NR1. Então, quando a gente olha para risco psicossocial, a gente está falando de falta de conhecimento sobre progressão na carreira, ou seja, sobre futuro, qual é o meu futuro, qual é o próximo passo, falta de autonomia, né? Sobrecarga de trabalho, conflitos nesse trabalho, problemas no clima, né, organizacional. Então, tem a nova NR1, ela fala de diversos fatores psicossociais que precisam ser monitorados e que geram riscos, e esses riscos podem gerar, então, esse adoecimento mental, e as organizações, a partir de 26 de maio deste ano, de 2025, vão precisar começar a ter uma série de ações específicas para dar conta dessa normatização. E aí, por que eu tô falando isso, né? Porque a liderança despreparada, o que ela vai fazer? Ela vai agravar esses riscos. Então, se eu não tenho preparo emocional, se eu não tenho preparo comportamental, risco psicossocial, o que é isso? Falta de autonomia? Não, mas eu permito que todo mundo fale na minha equipe, né? Eu não vou ter esse entendimento de efetivamente contribuir para que os fatores psicossociais do trabalho virem o risco, né? Então, a gente tem justamente essa problemática. Então, a gente precisa sim, mais do que depressa, para ontem, já estamos atrasados, começar a desenvolver os líderes nessas habilidades. E sim, gente, essa é uma nova habilidade do líder, né? O líder precisa, mais do que nunca, entender, né? Sempre precisou, mas vamos pensar assim, agora, né? Tiramos o véu e a gente está mostrando que liderança é mais do que a gente fazer o nosso dia a dia de trabalho, mas a gente sim, liderança tem a ver com pessoas, e pessoas são parte comportamental, é parte emocional, é parte mental. Então, se liderar tem a ver com influência e com impacto, e a gente está falando que é gerar isso no outro, e no outro existe uma pessoa com todas as suas complexidades e a sua dinâmica, o líder precisa ser um conhecedor de pessoas, né? E aí a gente entra justamente num conceito que não é mais gerenciar pessoas, né, gente? A gente gerencia coisas, a gente gerencia atividades, a gente gerencia processos. E aí, pessoas, a gente ajuda as pessoas a florescerem, a desenvolverem, as pessoas a florescer no seu potencial, naquilo que elas têm de capacidade de oferecer ao máximo da sua eficiência, da sua eficácia, né? E isso está mais do que comprovado, e aí segurança psicológica entra, né, como base de toda essa transformação, de que sim, se eu tenho um ambiente onde eu posso ser eu mesmo, onde eu posso contribuir a partir dos meus talentos, das minhas qualidades únicas, eu encontro esse terreno fértil para me desenvolver, eu vou ter performance. Eu vou ter performance com um ambiente saudável, vou ter eficiência com bem-estar, né? E essas duas coisas andando juntos. Então, cada vez mais a gente está vivendo todas as mudanças no mercado de trabalho, elas estão trazendo e estão fazendo com que a gente perceba que, sim, né? Chega dessa história de achar que se eu falo de bem-estar, de felicidade corporativa, eu tô falando de um lugar lúdico, de um lugar de apatia, de um lugar de espaços de descompressão, de um lugar de puffs coloridos, né? E eu não tô falando de resultado, números, equipes performando. Não.
né? Se eu tenho um ambiente saudável, se eu tenho um ambiente de bem-estar, eu estou falando de uma equipe que performa muito bem e que performa com equilíbrio, né? Que performa com saúde, que performa com relacionamentos saudáveis. Então, automaticamente, a gente precisa começar a entender que se a liderança não tem habilidades como empatia, como inteligência emocional, dificilmente ela vai conseguir validar isso nos outros. Ela vai conseguir perceber as emoções das equipes, né? E muitas vezes ela vai agir de uma forma que mais vai prejudicar a saúde mental do que propriamente contribuir, né? E automaticamente isso contribui, né, para que as pessoas não se comprometam, né? Para que as pessoas desengajem, para que isso gere desmotivação, né? Para que o foco no resultado acabe se perdendo. Todas essas questões. Então, se a gente olhar os 5 desafios da equipe, no momento que eu não tenho confiança nesse líder pelo seu despreparo e ele agrava os riscos psicossociais, automaticamente vai faltar responsabilidade para essa equipe, vai faltar comprometimento para essa equipe, né? E vai faltar foco em resultado, né? E eu vou ter aí uma série de outras questões aparecendo. Tem aqui, separei justamente para vocês um outro estudo, estava olhando aqui no meu roteiro, um estudo, e esse estudo, gente, da School of Life, ele é muito interessante, eu super recomendo que vocês busquem, inclusive quem tá lá no grupo VIP, eu vou ver para compartilhar essa semana com vocês. Mas esse estudo da School of Life, né, sobre inteligência emocional e saúde mental no ambiente de trabalho, ele traz um dado interessante que ele fala que, só para vocês terem a ideia, né, ele fala que os líderes atualmente, eles têm apresentado, né, 64% dos líderes que eles entrevistaram apresentaram sintomas de ansiedade, 48% apresentaram sintomas de estresse, 27% sintomas de insônia, 20% sintomas de burnout e 10% de sintomas de depressão. Então, gente, é só a gente pensar. Se a gente tem líderes que estão apresentando todos esses sintomas, né, num alto nível de estresse e ansiedade, automaticamente o que a gente vai ter? Né? Se eu falei que liderança é multiplicação, a gente vai ter esse comportamento sendo multiplicado para os seus liderados e assim sucessivamente em um efeito em cascata, né? E isso vai transmitir para os colegas e vai transmitir para os outros e isso vai acabar atrapalhando e cascateando para toda a organização. Então, quando eu falo que o líder despreparado, ele agrava os riscos psicossociais, a gente está falando justamente disso. Né? A gente está falando desse efeito em cascata. E é só a gente pegar no nosso dia a dia, né? Você tem um grande evento acontecendo, você não tá nada ansioso, tá tudo certo. Você chega no ambiente, percebe que as pessoas à sua volta estão super ansiosas, né? Estão nervosas, estão preocupadas e tal. Automaticamente, você começa a sentir seu coração disparar, a sua respiração já fica um pouquinho mais ofegante e você começa, mesmo que você antes de ter esse contato não estivesse sentindo nada, você começa a se sentir levemente ansioso de perceber que o ambiente tá um ambiente ansioso. Então você imagina você conviver com um líder que tá aqui, né? Na pesquisa, 64% dos líderes apresentando sintomas de ansiedade de forma recorrente, né? Então, para a gente poder pensar um pouquinho sobre essas coisas. Mas aí, provavelmente, você deve estar pensando assim, bom, mas como é que a gente corrige esse problema, né? E aí vem um ponto que é a gente começar, né? A trabalhar com os líderes e a trabalhar estratégias dentro da organização na atenção primária, porque muitas soluções que eu tenho visto relacionadas à saúde mental e bem-estar no trabalho, elas são soluções que trabalham na atenção secundária e terciária, né? E eu sempre digo que trabalha na consequência, né? Ou seja, eu trabalho na consequência, então eu sei que já tem e eu ponho o band-aid.
E aí é o oferecer a terapia, é oferecer o espaço de descompressão, é uma série de hábitos que o QI está atuando na consequência. Mas como é que a gente atua na causa? Trabalhar as lideranças é trabalhar na atenção primária. É impedir que o fator psicossocial presente no trabalho vire um risco, certo? É preparar a liderança, é dar a devida importância para essas questões emocionais, né? Do trabalho. Então tem a ver com isso, né? Para que a gente possa construir ambientes saudáveis ao invés de ambientes tóxicos, para que a gente possa reduzir absenteísmo e presenteísmo e a gente tenha pessoas presentes no dia de trabalho, engajadas, motivadas, para que a gente possa reter e atrair talentos. A gente sabe que hoje esse é um grande problema, né? E para que, obviamente, também a gente não sobrecarregue as equipes de RH com todas essas demandas, né? E aí a gente precisa olhar, por exemplo, para questões de... A gente precisa preparar muitas vezes as pessoas para conversas difíceis, né? A gente precisa ter líderes que são facilitadores, né? Como que eu trabalho a facilitação? Os líderes sabem como facilitar? Então, Rafaela, eu estava justamente falando sobre isso, né? Um dos pontos eu preciso mapear quais são os gaps da minha liderança. E eu particularmente gosto muito de utilizar um mapeamento que é a cultura de liderança, né? O mapeamento de cultura de liderança, ele dá exatamente qual é o perfil dos meus líderes e quais são as principais competências que tem naquele público, né, de liderança que faz parte da minha organização. E com isso, eu posso entender se aquelas competências elas estão alinhadas à minha cultura organizacional, né, aos valores da organização, e se, obviamente, está alinhado com a estratégia, né? E a partir do momento que eu entendo isso, a partir desse mapeamento, eu consigo entender como, né, para onde eu vou. E aí eu consigo ter, sim, um plano de desenvolvimento mais aguçado, mais, até não seria essa a palavra, mas assim, mais afinado, mais ajustado, né? Do que simplesmente eu fazer um levantamento de necessidades, por exemplo, né? Eu sempre falo, levantamento de necessidades, de competências, né? Ela acaba sendo desconectada da estratégia do negócio. Ela acaba sendo desconectada da cultura que a organização quer trilhar. Agora, no momento que eu tenho, sim, um mapeamento de cultura de liderança, certo? No momento que eu entendo qual é a cultura que faz parte da minha organização e o quanto as pessoas vivem os valores dessa organização, porque cultura tem a ver com valores, certo? No momento que eu sei isso, eu consigo entender quais são as competências que os meus líderes precisam ser exemplo e eu posso focar nisso. Eu posso criar um plano de desenvolvimento, eu posso criar um plano de ação específico, porque senão a gente fica, no meu entendimento, a gente fica atirando para tudo que é lado, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? E aí, fazendo isso, a gente ter, sim, movimentos de monitoramento e de feedback. Então, eu tenho esse mapeamento de cultura de liderança, eu entendo quais são os gaps, né? E já te respondo, Rafaela, só vou concluir aqui esse pensamento. Eu entendo quais são os gaps, eu consigo saber quais são as ações, quais são as competências e quais ações vão fortalecer essas competências, porque também a gente não pode esquecer uma coisa, gente, não é só aprendizagem, não é só solução de aprendizagem é um ponto, certo? Agora, quando a gente olha para o desenvolvimento da liderança, a gente tem que olhar também quais são os ritos, quais são os artefatos, quais são os rituais que fortalecem essas competências que eu quero que os meus líderes sejam um exemplo. Eu preciso pensar sobre isso. Então, o desenvolvimento de liderança, ele nunca vai ser uma coisa disso. Se ele é dissociado, gente, vai ser aquela coisa todo ano eu tô atirando para um lado.
né? Todo ano eu faço um levantamento de necessidades de competências e eu vejo que agora é comunicação, agora é feedback, agora... E no final das contas, eu fico com aquela sensação de que, poxa, todo ano eu tô repetindo a mesma coisa e eu tenho os mesmos problemas. Por quê? Porque o contexto influencia e eu preciso que esse contexto reverbere isso também, né? Rafaela me perguntou aqui, você tem programa para ajudar a criar? Rafaela, nesse sentido, não tem nenhum programa específico, na verdade só tem a mentoria, tá? Que ajuda justamente, vai ajudar você a fazer esse desenvolvimento, tá? Mas assim, um curso específico para isso que eu estou falando, não. Tem outros cursos, né? Eu tenho um curso de segurança psicológica na liderança, tenho o livro sobre liderança segura, que é a liderança que utiliza segurança psicológica. Na próxima semana tem o curso de O Descomplicando a NR1, que vai trazer um pouco mais sobre isso. Sim, individual, tá? Individual. Se você quiser, depois me chama ali em inbox, a gente conversa um pouquinho mais no direct, tá? E aí eu te explico bem tranquilo como funciona. Mas, gente, é isso, né? Então, se a gente tá querendo um ambiente, se a gente tá falando de um ambiente de trabalho saudável e um ambiente de trabalho com performance, sempre é super importante, a gente não tá falando de um ou outro, né? A gente tá falando de ambientes saudáveis e de alto desempenho. Né? Uma coisa está atrelada à outra, uma coisa depende da outra, né? Ambientes que só são saudáveis e são legais são ambientes de apatia, ambientes onde só o resultado importa são ambientes de ansiedade, né? Ambientes de performance são ambientes onde eu tenho equilíbrio, onde eu tenho bem-estar, né? Onde eu tenho segurança psicológica alta e eu tenho sim a busca de resultado, as duas coisas andando juntos de mãos dadas, né? E eu vejo justamente dentro desse cenário de uma série de mudanças que a segurança psicológica ela é um grande alicerce, né? Ela é a base de toda essa transformação para que a gente possa atuar sim na atenção primária, né? Que a gente possa atuar de uma forma mais abrangente, olhando para a cultura, olhando para a estratégia e olhando para o desenvolvimento das pessoas. Então, isso é o que eu acredito, né? E não a gente ficar colocando band-aids, seja band-aids de solução de aprendizagem, seja band-aids voltados para a saúde mental. Certo, gente? Espero que tenha feito sentido, tá? Para vocês. Espero que tenham gostado desse Segunda Segura. E fica aqui o meu convite, né? Se você quer continuar este assunto, quer continuar se desenvolvendo e entendendo como liderar, né? A partir da segurança psicológica, fica o meu convite para você entrar lá no grupo VIP. É só clicar no link da bio para fazer parte, e aí você recebe uma curadoria de conteúdo incrível, né? Sempre com resumo do Segunda Segura, com ferramenta, com artigos, enfim, que eu vou liberando ao longo da semana, além de poder participar de uma série aí de formações educacionais que eu tenho e que quem está no grupo VIP sempre tem acesso com valores diferenciados ou com bônus diferenciados, enfim. Então fica o meu convite para você fazer parte, entra lá no grupo VIP, link na bio. Certo, gente? Se fez sentido, se você assistir depois, fez sentido, coloca aqui nos comentários para eu saber e não esquece de compartilhar ali no aviãozinho para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? Um dos meus compromissos é fazer com que leveza e produtividade possam coabitar o mesmo espaço no ambiente de trabalho, e eu acredito que isso faz com que a gente possa construir ambientes onde todos prosperam. Então, esse conteúdo merece chegar a mais pessoas para que a gente possa conseguir isso sim, ambientes de resultado e ambientes saudáveis andando juntos. Então, compartilha para que mais pessoas tenham acesso. Certo, gente? Muito obrigada. Até segunda que vem. Tchau, tchau.